Havendo número legal sobre a proteção de Deus, dou por aberta essa sessão extraordinária. Peço ao secretário que proceda a chamado para a presença, anotando no livro de presença os presentes e os ausentes. Claudemir Virgílio. Presente. Davi Otair Ferreira. Presente. Décio Lemes. Presente. Diogo Victor Cardoso. Presente. Fábio Aparecido Uriu. Presente. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Presente. Josiane Maria Pereira. Presente. Magda Faustino do Nascimento. Presente. E Renato Domênico Pomilho. Presente. Peço a leitura do Salmo Bíblico pelo vereador Fábio Aparecido Uriu. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo o que a enche, a redondeza da terra e todos os seus habitantes, porque ele a fundou sobre os mares e estabeleceu sobre nós. Esclareço aos senhores que essa sessão extraordinária fora convocada para apreciação do projeto de lei número 0022 e 0023/2025. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei número 0022/2025. Ofício número 149/2025. Excelentíssimo senhor presidente, temos a grata satisfação de encaminhar a essa Igreja, a Câmara Municipal, para apreciação em regime de urgência especial, conforme o artigo 183, inciso 1º, combinando com o artigo 184 do Regimento Interno desta Casa, o projeto de lei número 022/2025, que dispõe sobre a criação do Centro de Educação Ambiental de Pedrinhas Paulista e da outras providências, o qual passamos a justificar. Este projeto de lei cria o Centro de Educação Ambiental, fundamentado na urgência necessária de promover a conscientização ambiental, o desenvolvimento sustentável e a educação ecológica entre os munícipes. A localização proposta para o CEA no Centro Cultural foi escolhida estrategicamente para garantir fácil acesso à população e adequação às atividades previstas. A área destinada ao centro também possibilita a implantação de uma infraestrutura que inclui laboratórios e bibliotecas, elementos que reforçam seu papel educativo e socioambiental. Além disso, visa atender demanda do programa Município Verde Azul, ciclo 2024-2025, na Diretiva 3, Educação Ambiental, fortalecendo as ações e preservação ambiental e contribuindo diretamente para a educação ambiental de alunos, professores e toda a comunidade local. Portanto, diante de sua importância para o município, solicitamos aos nobres vereadores que apreciem e aprovem o presente projeto de lei, para que surta os regulares efeitos de direito. Sem mais, para o momento, apresentamos protesto de estima e consideração. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Renato Domênico Pomilho, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Peço a leitura do projeto de lei número 0022/2025.
Projeto de Lei número 022 de 2025, 30 de julho de 2025. Senhor presidente, gostaria de solicitar a dispensa da leitura do projeto 0022/0023/2025, tendo em vista que a referida matéria já fora distribuída a todos os pares e que fosse lido somente o ofício, encaminhamento e a respectiva justificativa. Coloco em discussão o pedido do vereador Fábio Aparecido Uriu, solicitando a dispensa da leitura dos projetos de lei número 0022 e 0023/2025. Em votação, os favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem. Aprovado. Sendo dispensado a leitura do projeto de lei número 0022, peço que faça a leitura da respectiva justificativa. Como não tem justificativa, pulamos para o 23. Peço a leitura do ofício encaminhando o projeto de lei número 0023/2025. Ofício número 150/2025. Pedrinhas Paulista, 30 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor presidente. Temos a grata satisfação de encaminhar a essa Igreja Câmara Municipal para apreciação em regime de urgência especial, conforme o artigo 183, inciso 1, combinando com o artigo 184 do Regimento Interno dessa Casa, o projeto de lei número 023 de 2025, que dispõe sobre o estado de emergência climática, estabelece a meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa no município de Pedrinhas Paulista. Prevê a criação de políticas públicas para a transição sustentável e constitui a governança ambiental participativa, o qual passamos a justificar. A comunidade científica já apresentou evidência significativa para concluir, sem margem para negacionismo, que as mudanças climáticas são um fato de sua principal causa são as atividades humanas. Existe uma correlação direta entre a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera do planeta Terra e a temperatura média global. A mudança no padrão das emissões como dióxido de carbono e metano, decorre fundamentalmente das atividades humanas, como o uso intensivo de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, de processos industriais e de mudança no uso da terra e de destruição de florestas. Desde a primeira revolução industrial, tanto as emissões do GE quanto a temperatura do planeta tem crescido continuamente. A temperatura média global registrada no ano passado foi de 1,65 graus, acima dos níveis pré-industriais, segundo a Organização Meteorológica Mundial, fazendo de 2024 o ano mais quente já registrado e com recorde registrado anualmente. O aquecimento global não traz consigo o mero desconforto térmico de uma temperatura média mais elevada, mas transformações profundas em ecossistemas diferentes, com significativos impactos para a vida social e para a natureza. De fato, mais do que uma simples alteração no termostato terrestre, a mudança do clima destrói ecossistemas, modifica os padrões de chuva, dissemina doenças, reduz a produtividade da agricultura e da pesca, acarreta a escassez de água potável e amplica mais fenômenos extremos e de maiores magnitudes, como ondas de calor, secas, inundações, tempestades e furacões, além de inundações de zonas costeiras. Para evitar uma catástrofe de dimensões inestimáveis e inversível, os cientistas estimam que é preciso limitar o aquecimento global até 1,5 grau, acima dos níveis pré-industrial. Cada fração acima deste valor trará mais risco de impacto catastrófico do planeta Terra. Segundo o relatório dos painéis intergovernamental sobre as mudanças climáticas,
Com um aumento de 1,5 graus, 70% dos recifes de coral morreriam, mas com um aumento de 2 graus, perderíamos 99% deles. O aumento do nível do mar será 1 metro maior no cenário de 2 graus, e praticamente o dobro de pessoas seria afetado em comparação ao aumento de 1,5 graus. A chance da metade dos insetos do planeta perderem seu habitat natural dobraria, caso o aquecimento esteja mais próximo ao 2 graus. Vivendo um momento de devastação ambiental desenfreada que impacta diretamente as populações que vivem próximas aos ecossistemas ameaçados, mas também as populações que se beneficiam dos serviços ambientais por eles oferecidos. Segundo a estimativa do Banco Mundial, desde o início do século XX, o mundo já teria perdido 10 milhões de quilômetros quadrados de florestas, com 1,3 milhões de quilômetros quadrados desmatados apenas nos últimos 25 anos. No caso particular do Brasil, temos visto um aumento expressivo do desmatamento, principalmente na Amazônia e no Cerrado. Para evitar isso, o presente projeto de lei propõe o reconhecimento das dimensões emergencial da crise climática que o mundo enfrenta atualmente e define a meta de neutralização das emissões municipais do GE até o ano de 2040. Tal neutralização, no entanto, não significa zerar por completo toda e qualquer emissão, mas sim qualquer emissão deverá ser removida ou compensada. Com efeito, precisamos iniciar de imediato uma transição justa do modelo econômico vigente, desindustrializantes, concentrador de riquezas e altamente poluente para outro, baseado em atividades econômicas de alta produtividade, mais sustentáveis, regenerativas e com ações estatais pela redução das desigualdades. Em novembro de 2019, um grupo de 11.258 cientistas de 153 países publicou um relatório alarmante declarando que o mundo enfrenta uma emergência climática clara e inequívoca. Desde então, 30 países e 1.747 jurisdições político-administrativas que compreendem mais de 830 milhões de pessoas, já reconhecem a emergência climática. Segundo o movimento, incluindo o Reino Unido, França, Espanha, Portugal, Canadá, Maldivas, Argentina e até a União Europeia. No Brasil, pouquíssimos municípios e estados já reconheceram a emergência climática. Apesar de ambiciosas, as metas definidas pelo presente projeto encontram paralelos em outros governos. O estado da Califórnia, mais populoso dos Estados Unidos, já assumiu o compromisso de redução de 80% de suas emissões até 2050, relativamente aos níveis de 1990. O Reino Unido e a União Europeia trabalham com a meta de neutralização total até 2050. O Brasil pode e deve estar na vanguarda do movimento global de descarbonização, tomando a dianteira das articulações internacionais por uma nova economia. Em síntese, atesta-se a urgência de um novo pacto socioeconômico verde, que alie crescimento econômico, distribuição de riqueza e uma forma de se relacionar saudavelmente com a natureza. A declaração de emergência climática é um reconhecimento público da gravidade e da urgência da situação e uma diretriz a ser seguida por todos os atores governamentais. Apesar de também ter efeitos de longo prazo, a mudança climática precisa ser enfrentada de imediato. A Terra urge por socorro e as ações de enfrentamento de urgência precisam ser adotadas com celeridade e compromisso com as gerações futuras. Considerando os retrocessos vivenciados na área ambiental recentemente que ampliaram nosso déficit climático, precisamos ir além e propor compromissos ainda mais audaciosos, que com os propósitos
proposto pelo Brasil até o momento na sua contribuição nacional determinada, apresentada em 2015 no marco do Acordo de Paris. Portanto, é chegada a hora de uma atuação mais enérgica para pactuar um novo consenso em benefício do país e das gerações futuras, que coloquem o combate às mudanças climáticas como prioridade no horizonte de planejamento municipal no curto, médio e longo prazos. As 3 medidas propostas pelo presente projeto de lei vão nessa direção e apontam para um novo começo. 1. A partir do reconhecimento de um estado de emergência climática. 2. Busca-se orientar política de orçamento e de planejamento à resolução da questão climática, além de unir o país em torno de um compromisso de transição sustentável para o atingimento da 3ª, meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2040. Dada a importância deste projeto para o município, solicitamos aos nobres vereadores que o apreciem e aprovem em regime de urgência especial, colocando à disposição a equipe técnica do Departamento de Meio Ambiente para quaisquer esclarecimento. Sem mais, para o momento, apresentamos protesto de estima e consideração. Fred Costa Nicolau, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Renato Domênico Pomilho, Presidente da Câmara Municipal de Pedrinhas Paulista. Peço a leitura da emenda número 0029 e 0030/2025. Emenda número 0029 de 2025. Conforme o disposto do artigo 205, parágrafo 1º, inciso 1, 2, 3 e 4 do regimento interno desta Igreja Casa de Leis, apresenta-se a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 0022 de 2025. O parágrafo 1º do artigo 1º passa a ter a seguinte redação: parágrafo único. O CEA será situado ao Centro Cultural, localizado à Rua das Ciências, número 246, Centro, em Pedrinhas Paulistas, São Paulo, o qual contará com infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades. Sala das Comissões, 30 de julho de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação: Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira e Fábio Aparecido Uriu. Peço a leitura dos pareceres número 0031 e 0032/2025, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 0031 de 2025, 30 de julho de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto do artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0022 de 2025, o qual dispõe sobre a criação do Centro de Educação Ambiental de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao egrégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 30 de julho de 2025.
Fábio Aparecido Uriu, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira e Fábio Aparecido Uriu. Parecer número 0032 de 2025, 30 de julho de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Lei, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0023 de 2025, o qual dispõe sobre o estado de emergência climática e estabelece a meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa, GE, no município de Pedrinhas Paulista, prevê a criação de políticas públicas para a transição sustentável e constitui a governança ambiental participativa. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 30 de julho de 2025. Fábio Aparecido Uriu, relator. Josiane Maria Pereira, presidente. Davi Otair Ferreira, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Josiane Maria Pereira, Davi Otair Ferreira e Fábio Aparecido Uriu. Peço a leitura dos pareceres números 002 e 003/2025, de autoria da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Parecer número 0002 de 2025, 30 de julho de 2025. Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0022 de 2025, o qual dispõe sobre a criação do Centro de Educação Ambiental de Pedrinhas Paulista e da outras providências. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 30 de julho de 2025. Claudemir Virgílio, relator. Diogo Victor Cardoso, presidente. E Décio Lemes, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor Diogo Victor Cardoso, Décio Lemes e Claudemir Virgílio. Parecer número 0003 de 2025, 30 de julho de 2025. Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Exposição da matéria. Conforme o disposto no artigo 75, inciso 1 do Regimento Interno desta Igreja, Casa de Leis, esta comissão expõe sobre o projeto de lei número 0023 de 2025, o qual dispõe sobre o estado de emergência climática, estabelece a meta de neutralização das emissões de gases de efeito estufa, GE, no município de Pedrinhas Paulista, prevê a criação de políticas públicas para a transição sustentável e constitui a governança ambiental participativa. Conclusão do relator. Após a análise da citada propositura, opinamos por parecer favorável, devendo a mesma ser encaminhada ao eglégio plenário para a devida deliberação e apreciação. Sala das Comissões, 30 de julho de 2025. Claudemir Virgílio, relator. Diogo Victor Cardoso, presidente. Décio Lemes, vice-presidente. De acordo com o artigo 103, inciso 3 do Regimento Interno, esta comissão decide o seguinte: votou a favor
Diogo Victor Cardoso, Décio Lemes e Claudemir Virgílio. Seguindo as determinações regimentais, darei início à discussão e votação das proposituras. Coloque em discussão a emenda número 0029/2025. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão a emenda número 0030/2025. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o parecer número 0031/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o parecer número 0032/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 002/2025 da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o parecer número 003/2025 da Comissão de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ninguém discutindo, coloque em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que proceda a chamada para a presença em cumprimento ao disposto no artigo 158, parágrafo 1º do Regimento Interno. Claudemir Virgílio. Presente. Davi Otair Ferreira, presente. Décio Lemes. Presente. Diogo Victor Cardoso. Presente. Fábio Aparecido Uriu. Presente. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Presente. Josiane Maria Pereira. Presente. Magda Faustino do Nascimento. Presente. Renato Domênico Pomilho. Presente. Havendo maioria absoluta, iniciaremos a ordem do dia. Coloque em única discussão o projeto de lei número 0022/2025. Ninguém discutindo, coloque em votação. Peço ao secretário chamada para a votação. Claudemir Virgílio. Sim. Davi Otair Ferreira. Sim. Décio Lemes. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Uriu. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Sim. Josiane Maria Pereira. Sim. Magda Faustino do Nascimento. Sim. Renato Domênico Pomilho. Sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Coloque em única discussão o projeto de lei número 0023/2025. Ninguém discutindo, coloque em votação. Peço ao secretário chamada para a votação. Claudemir Virgílio. Sim. Davi Otair Ferreira. Sim. Décio Lemes. Sim. Diogo Victor Cardoso. Sim. Fábio Aparecido Uriu. Sim. Jéssica Renata de Jesus Correia Bertoli. Sim. Josiane Maria Pereira. Sim. E Magda Faustino do Nascimento. Sim. Aprovado por unanimidade dos votos. Não havendo mais nada a tratar, lembro aos senhores que iniciaremos uma nova sessão extraordinária em instantes e dou por encerrada a presente sessão.